Quer dizer, na realidade, nem precisa agradecer o fato de nós estarmos aqui, né, representando a academia, a Universidade Brasileira, mas, acima de tudo, assim, a nossa satisfação é ver, no Brasil, uma agência reguladora propondo um trabalho, né, de busca de equilíbrio na difusão de uma nova tecnologia que já está se expandindo no mundo, né, e que, obviamente, vai chegar aqui, pelo fato do Brasil ser um país continental, tropical, com 200 e poucos milhões de habitantes, 80 e poucos milhões de consumidores de energia, quer dizer, ou seja, é um mercado em expansão, e a nossa avaliação é que tem lugar para todo mundo, né, diferentemente da Europa, que a população não cresce, o mercado não cresce, né, e o que há de expansão é para troca, né, e aqui não, aqui é o contrário, nós temos um planejamento, e eu acho que o papel da agência reguladora é chave, é decisiva nesse processo, e o exemplo desse seminário, que está começando um processo de revisão de uma resolução focada na energia fotovoltaica, é expressivo, e eu, como professor, só expresso a alegria e a satisfação e a honra de estar aqui e participando desse processo, né? E a nossa participação se dá porque o nosso grupo, que fez 20 anos ano passado, agora com 21, é um think tank de regulação econômica do setor elétrico. Nós somos da área de economia, então o nosso foco é regulação e todo o nosso esforço é no sentido de contribuir com inovações regulatórias para esse processo de desenvolvimento do setor elétrico brasileiro. É um setor capital intensivo, longo prazo de maturação, tem grupos sólidos aqui no setor elétrico, mais de 100 anos, é o caso da CPFL, é o caso do Grupo Energisa, né? Capital intensivo é o seguinte, tem muito capital investido nisso, e é capital de longo prazo, não é um retorno assim de 4, 5 anos que esse investimento dá. Tá? Então, é um setor ultra tradicional, muito sério, muito competente, onde as discussões políticas, essas coisas, não há espaço para isso. Então, tudo que se passa no setor elétrico tem que ter fundamentação. E é nesse sentido que o nosso grupo trabalha, tá? Olhando, contribuindo para o desenvolvimento do marco regulatório do setor elétrico e, em paralelo, contribuindo para a formação das novas gerações que vão estar aqui sentadas e trabalhando no setor elétrico. Tá? Nesse sentido, nosso grupo hoje é um grupo que tem 80 colaboradores, tá? Grande parte deles doutorandos, mestres, mestrandos, né? E temos quase que 30 alunos bolsistas, todos vinculados ao programa de P&D da ANEEL. Todos eles vinculados ao programa de P&D da ANEEL, ou seja, fazendo pesquisa sobre o setor elétrico e aprendendo e se preparando para ingressar no mercado de trabalho do setor elétrico e, ao mesmo tempo, contribuindo para o seu desenvolvimento. Vocês podem ver nessa parte aqui, à direita, a nossa produção científica. Nós começamos a fazer P&D em 2013, com a CPFL, fazendo uma análise do cenário da chamada Cidade do Futuro, até com o Guilherme Susteira, na época, era lá da Hollenberg. A nossa equipe aprendeu muito com a CPFL, foi um grande estímulo, né? E, dali para cá, nós já publicamos 67 artigos associados a projetos de P&D, 27 relatórios técnicos, 81 textos de discussão, algum deles até nem diretamente vinculado a P&D, como é o caso desse aqui, que é o último, onde nós fizemos uma análise bastante interessante sobre os leilões de transmissão de 99 a 2017. Nós consideramos esse modelo de contratação de leilão, planejamento, ultra eficiente, e isso está expresso nesse nosso trabalho. Temos 10 livros já publicados, inclusive, há 2 dias atrás, acabamos de publicar este livro aqui, vinculado ao P&D, que o Guilherme Dantas vai falar em seguida, especificamente sobre o P&D de impacto da geração distribuída no equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, que nós analisamos 9 países,
né, para ver a experiência internacional, né, como foi bem falado aqui pelo Hans, da Alemanha, né, o Brasil está entrando numa hora boa, porque já tem uma experiência acumulada e os custos estão caindo. Então, nós fomos analisar nesses países o que está acontecendo lá, e esse aqui vai ser o foco da apresentação em seguida pelo Guilherme Dantas, que é o coordenador executivo desse projeto, que é financiado pelo Grupo Energisa. E realizamos vários seminários, workshops nacionais e internacionais, porque a gente entende que o setor elétrico brasileiro tem muito a aprender, no bom sentido, com a experiência internacional, dadas as nossas características econômicas e do próprio setor elétrico brasileiro, onde a revolução tecnológica ela vem de fora, dado que o nosso modelo, a nossa matriz, é uma das melhores do mundo, do ponto de vista dos problemas que os países desenvolvidos estão enfrentando, que é a questão de CO2, etc. Tá? Então, é muito importante essa relação aí com o exterior. Tá? Uma das nossas características importantes é essa rede de cooperação acadêmica, né? Em Portugal, nós temos com as principais universidades portuguesas, a começar pela Universidade de Coimbra, né? Na Alemanha, nós temos com a Fundação Kaiser, com esse Instituto de Energia Sustentável. Em Portugal, volto a insistir, nós temos um acordo de cooperação com a agência reguladora, que nos ajuda muito, porque Portugal, por estar inserido na Europa, ela tem uma radiografia de tudo que se passa nesse processo de revolução e unificação de mercado que está ocorrendo na Europa. Então, a nossa relação com a ERSA é uma relação muito consistente, 2 a 3 vezes por ano. Nós realizamos seminários lá e aprendemos muito com eles. Temos também nos Estados Unidos, a Universidade de Nevada, esse centro de pesquisa, e com a Universidade de Colômbia, aqui com o professor Isaac, que à tarde virá fazer uma apresentação. A título só de uma pequena divulgação, nós temos esse informativo de acompanhamento conjuntural do setor elétrico, que hoje está sendo distribuído para mais de 10 mil pessoas do setor elétrico, inclusive para alguns de vocês aqui, o número 4.577. Nós fazemos um mapeamento diário do que saiu de mais importante no setor elétrico e fazemos resumo dessas matérias. E isso aqui a inscrição é 0800, quem quiser é só entrar no site do GESEL e, na hora do almoço, está recebendo esse informativo que nos ajuda muito a fazer o acompanhamento conjuntural do setor elétrico. Especificamente sobre o projeto que nós recebemos, esse pedido do Grupo Energisa, tá? Eu vou apresentar aqui a produção acadêmica e científica dele, com que objetivo? De mostrar para vocês que, na universidade, quando nós entramos no projeto de P&D, é uma seriedade muito grande. Nós não temos nenhum vínculo com o financiador, porque, na realidade, o financiador não é o recurso do financiador que está bancando a pesquisa, é o recurso do consumidor, através de um percentual da tarifa que a distribuidora ela é obrigada a aplicar em projetos de P&D, e esses projetos de P&D são auditados pela ANEEL, se é P&D, se não é, e, obviamente, não há nenhum compromisso com o financiador. Muito pelo contrário, nenhum compromisso. Né? Então, não é a origem do dinheiro lá que passa pela Energisa que vai determinar o resultado final. Não é isto. Em nenhum projeto de P&D, porque a ANEEL não permitiria isso. E a ANEEL glosaria isso. E, além do mais, né, o Grupo Energisa é um grupo que tem mais de 100 anos, que investe no setor elétrico brasileiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1922, o Instituto de Economia, 1938, e o GESEL tem 21 anos de existência. Quer dizer, não pode haver nenhuma dúvida sobre a qualidade dos trabalhos que são realizados a nível dos projetos P&D. Não há nenhuma dúvida, porque a ANEEL não deixaria, a ANEEL puniria isso, tá? Com glosa. E aí eu quero apresentar aqui a produção científica, que, de certa maneira, vai demonstrar um pouco a fundamentação daquilo que o Guilherme vai falar, que são esses números aqui. Nós publicamos 9 relatórios técnicos,
4 dissertações de mestrado, está aqui o Francesco, pesquisador, a Lorraine, aqui, que estão aqui presentes, são pesquisadores de GESEL, um livro, que é esse livro aqui, 4 textos de discussão, 5 artigos em congressos e um artigo submetido a um periódico internacional. Aqui tem exemplo de 2 textos de discussão, todos eles disponíveis no site, porque, como é um PID que tem financiamento público, tudo é disponibilizado no site, tudo é público, inclusive para contribuir para o processo de inovação regulatória. Ok? Aqui é a Lorraine defendendo a dissertação de mestrado dela. Na realidade, se você for olhar essa dissertação de mestrado, teve banca. Quer dizer, como é que uma banca vai validar algo que não tenha fundamentação científica e acadêmica? Então, essa ideia de que PID tem interesse por trás é falsa. Ok? Queria insistir um pouco nesse ponto. Aqui o nosso livro, que está aqui, que em breve nós vamos realizar um seminário internacional, onde esse livro vai ser lançado formalmente. Tá? E o que nós temos ainda pela frente são 2 textos de discussão, que estão sendo elaborados, e 4 artigos submetidos a periódicos internacionais. Esses periódicos também avaliam a qualidade daquilo que a gente está escrevendo, né? E tem um processo seletivo muito grande do ponto de vista de validar aquilo que é escrito. E esse seminário final que a gente está vendo uma possibilidade, uma outra data. Esse projeto teve duração de 2 anos, 15 pesquisadores nacionais e internacionais envolvidos. Nós analisamos 9 países, toda a análise dos países seguindo a mesma metodologia está aqui no livro, que permite comparações entre Itália e Bélgica, né, entre Alemanha e França, né, e, no caso dos Estados Unidos, nós fizemos uma visita técnica, porque é nos Estados Unidos que há o processo de net metering, que é semelhante aqui ao do Brasil. Então, a nossa equipe visitou Havaí e ninguém surfou, o pessoal lá ninguém foi para surf. Em Nevada, Las Vegas, ninguém jogou, o pessoal ficou lá fazendo. Em Nova York, ninguém foi para Broadway, e na Califórnia, ninguém queimou fumo. Quer dizer, é um grupo sério mesmo, que estava ali para trabalhar, e publicamos um texto de discussão sobre o estado da arte, do que estava acontecendo nesses 4 estados norte-americanos, que o Guilherme, em seguida, vai apresentar. Aí, com isso, 2 anos de trabalho, 15 pessoas, toda essa produção científica, nós podemos chegar aqui para vocês e falar, olha, a gente tem uma contribuição consistente do ponto de vista, né, de indicar que inovações regulatórias foram dadas para os problemas que nós vamos apresentar aqui. E esses problemas vão se dar em cima de quê? De um estudo abstrato? Não. O Grupo Energisa abriu as contas, os dados, as informações de 3 distribuidoras completamente distintas para que a gente avaliasse, usando o olhar que nós tivemos com relação ao exterior. E essas 3 distribuidoras foram analisadas ali com a equipe da Energisa, o Dr. Ricardo Botelho tinha reuniões conosco de 4, 5 horas, questionando a metodologia que a gente estava adotando, né? Então, o que o Guilherme vai apresentar aqui é algo extremamente interessante, contribui para o amadurecimento dessa discussão, mais uma discussão técnica, sem interesse econômico, sem interesse ideológico, né? Volto a insistir, a energia solar tem um espaço de crescimento no setor elétrico brasileiro ímpar, vai ter espaço de investimento para todo mundo. Agora, o setor é sério, é técnico, não se vale de argumentos políticos, de interesses de curto prazo. Por quê? O setor é capital intensivo e de longo prazo de maturação, o que garantiu ter uma CPFL de 105 anos, de ter uma Energisa de mais de 100 anos, né, e de ter agora interesse dos espanhóis, dos italianos, dos chineses, dos portugueses no setor elétrico brasileiro. Se vocês olharem, abrirem o jornal Valor, vocês não identificam no setor brasileiro um setor tão consistente
e tão blindado, e que, frente a essa crise econômica e política, nós continuamos investindo nos leilões, graças ao planejamento e graças ao marco regulatório que a gente tem. Então, esse é um recado que eu gostaria não é um recado, argumentos que eu gostaria de apresentar para vocês e passar agora em seguida aqui ao Guilherme Dantas, que é o nosso coordenador, formado na UFRJ em Economia, mestrado no ISEG, doutorado na COP, pós-doutorado na COP, que coordenou essa equipe de 15 pesquisadores. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar a SRD, na figura do Dr. Matar e toda a equipe técnica, Daniel e companhia, pela excelente nota técnica divulgada para abrir as discussões sobre a geração distribuída, sobretudo solar fotovoltaica. Sobretudo porque é uma nota técnica que se caracteriza por trabalhar com a necessidade da visão sistêmica. E se a gente quer um crescimento, uma difusão da geração solar fotovoltaica sustentável, a gente precisa ter essa visão sistêmica, considerando não só custos, benefícios e riscos, como a alocação desses custos, benefícios e riscos entre os diferentes agentes envolvidos. E mais aqui falando custos, benefícios e riscos, restritos ao setor elétrico, porque ontem o Sawaia muito bem levantou diversos benefícios que transcendem o setor elétrico, que são todos muito importantes, mas se esses benefícios transcendem o setor elétrico, eventuais subsídios que sejam necessários para viabilizar eles também devem ser custeados por recursos que venham fora do setor elétrico, dado que são benefícios que não estão dentro do setor elétrico. A gente, nesse projeto, a gente trabalha com o nome de impactos econômicos sobre o setor de distribuição e não impactos econômicos sobre as distribuidoras. É um mero capricho semântico? Não. Que o setor de distribuição não são só as distribuidoras. A gente tem que considerar o universo dos consumidores envolvidos, inclusive os não adotantes de GD. Eu não vou, essa discussão semântica ontem aqui já se exacerbou, eu prefiro ficar aqui na questão técnica. A alocação de custos é uma coisa básica da ciência econômica desde Adam Smith. Então, vamos falar aqui, é a questão de alocação dos custos da rede, eficiência alocativa, que é o ponto central a ser debatido. E isso não é uma questão Brasil. Quando a gente vai aos Estados Unidos, cost shift é quase que uma questão de ordem nos Estados Unidos. Que é que eles querem difundir, sim, mas a questão da alocação dos custos da rede, ter distorções, é visto como os entes reguladores lá como uma coisa de grande gravidade. E a gente vai falar um pouquinho disso lá, daqui a pouco, lá na frente. Agora, a questão central quer dizer que a difusão da geração distribuída é a ponta do iceberg de um processo muito mais amplo de difusão de recurso energético distribuído, descentralização dos sistemas elétricos, que leva à discussão de como é que a gente moderniza estruturas tarifárias, como é que a gente remunera o fio para lidar com esse novo paradigma tecnológico. Então, a primeira... quer dizer, se a gente pega historicamente, quando a gente fala atividade de distribuição, estamos falando de uma coisa que é um serviço público tratado, no caso do Brasil, em enquadramento legal, como concessão de serviço público. Implicitamente, existe um contrato social entre nós, sociedade, e a distribuidora para prestar esse serviço. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de endereçar é o seguinte: com toda essa transformação tecnológica prospectada, alguém aqui imagina que a rede vai perder importância, pode perder alguma importância, não vou ligar, mas que a rede vai deixar de ser importante, que a gente vai realmente viver na nossa já que você está levantando, precisando cansar o braço, assim,
esses 5 minutos não... Vou estourar em 20 minutos, pelo menos. Estou sendo sincero. Daniel, 15. 15. Daniel. Mas a questão é se a rede vai continuar tendo importância, porque o cenário do off-grid, todo mundo indo para o off-grid, quando a gente olha storage hoje, um cenário fotovoltaico mais storage ainda tem um custo com o mesmo nível de confiabilidade 10 vezes maior do que pegar a energia vindo da rede. Então, é uma questão extremamente complexa. Então, dado que eu não conheço, se alguém conhece, pode me mostrar algum estudo em nível internacional que fala que vai todo mundo para o off-grid e que o off-grid vai ser uma realidade, ok, se o off-grid vai ser uma realidade no médio prazo, essa discussão de como remunerar o fio, ela perde completamente a razão de ser. Mas não parece ser o cenário plausível o off-grid. Então, dado que a gente vai precisar continuar remunerando o fio, como é que a gente vai endereçar essa questão? A gente tem, historicamente, uma remuneração baseada em tarifas volumétricas. Como o mercado, historicamente, sempre tendeu a crescer, isso permitia custear as distribuidoras e, ao mesmo tempo, até capitalizar elas para realizar os investimentos na expansão da rede necessária. Mas isso não deixa de ser viável quando a gente olha o que a gente tem de prospecção tecnológica para frente. Aí a gente começa como é que a gente vai custear o fio, porque eu acho que a questão central, e o responsável pela BDG aqui ontem, acho que foi muito feliz, eu acho que a discussão desse seminário aqui, a agenda nossa regulação falando de GD, é como é que a gente vai remunerar o fio. Ninguém aqui é contra a geração solar. Ninguém é contra. Antes de tudo, nós somos cidadãos, a gente quer um mundo melhor para a gente, para os nossos filhos, e isso passa por sustentabilidade, isso passa por aumentar a energia renovável. Mas como é que a gente faz para remunerar o fio? E dentro dessa discussão, a gente aqui, basicamente, o fluxograma do nosso projeto, que nós construímos construímos alguns cenários de difusão da geração fotovoltaica, para, com isso, a gente conseguir alimentar toda a simulação técnica de impactos na rede elétrica, ao contrário do projeto da CPFL, que vai ser apresentado em seguida. Aqui foram simulações feitas no ANA Rede, em nível de alta tensão, pelo professor Djalma Falcão e professor Glauco da COP, e no Interplana, em nível de média e de baixa tensão. A gente, como o nosso projeto é econômico, essa análise de impactos técnicos a gente foi realizada com vistas a tentar identificar o que tem de impacto, quais são as soluções que a gente deveria adotar e quais seriam os custos dessas obras. Com isso, levamos para o que é o coração do nosso projeto, que é o simulador financeiro desses impactos, que foi aplicado ao estudo de caso de algumas distribuidoras do Grupo Energisa, Energisa Mato Grosso do Sul, Energisa Borborema e Energisa Minas Gerais. Em paralelo, o projeto contemplou o estudo de 12 casos, sobretudo 4 estados americanos, que têm legislação muito parecida conosco, com vista a identificar o que está sendo prospectado de alterações regulatórias lá, levamos isso para fazer e consolidar um conjunto de propostas de mudança da regulação no Brasil, simulando esses impactos no mesmo simulador financeiro, com vistas a termos não só recomendações em nível qualitativo, como também em nível quantitativo. Então, aqui os nossos cenários, que são cenários, sim, agressivos, são cenários agressivos. A gente chegaria a 7% da carga do SIM em 2030, fotovoltaicos, são cenários agressivos. Se a gente queria forçar a ver impacto, tu tem que levar ao extremo. A gente só fez a restrição de ter algum parâmetro sempre internacional. Então, os nossos 7% estão próximo dos 6% que a Itália tem hoje, os 5% que a Alemanha tem hoje. Como é que a gente conseguiu? A metodologia básica não é muito diferente do que a ANEEL utiliza, do que a EPE utiliza. Agora, a gente, para forçar a ter esses cenários mais arrojados, o que a gente fez foi colocarmos dentro de uma premissa que tem muito nos Estados Unidos, que falta de renda não pode ser impeditivo de difusão fotovoltaica. Então, aqui utilizamos recursos da tarifa social para
para baixa renda ter fotovoltaico, linha de financiamento para classe em C, A e B conseguir ter fotovoltaico, que a gente conseguiu, esse 7% do SIM. Isso representa, em termos econômicos, 10% do mercado ACR das distribuidoras analisadas, em torno de 9% do mercado baixa tensão e média tensão. Na parte elétrica, embora esses são todos que a literatura aponta como possíveis impactos, a gente se centrou mais na questão do fluxo reverso, controle de tensão e das perdas elétricas. As perdas elétricas, a gente trabalhou com uma redução das perdas da rede na casa de 0,55 pontos percentuais, é um benefício da GD, mas ressaltando que, para alguns casos, essas perdas podem aumentar em níveis muito altos de difusão. Mas o caso geral que a gente modelou, as perdas reduziam em meio ponto percentual. Em termos de impacto, a microgeração dispersa, a gente não encontrou grandes impactos na rede, mas acho que isso aqui eu vou deixar para o professor Valmir na sequência falar, porque o nosso, acho que ele tem, além de muito mais conhecimento, acho que o projeto da CPF foi muito mais focado nisso. O nosso é um projeto mais econômico, mas em linhas, a microgeração não teve grandes impactos. Tivemos na mini-geração. Mini-geração, sobretudo no fio do alimentador, sim, problemas a serem equacionados. Esse aqui é basicamente qual é o coração do projeto. A gente tem os dados de entrada, que são os dados convencionais de uma revisão tarifária. A gente tem uma caixinha com as diretrizes regulatórias, que a gente pode, tanto no caso básico, trabalhar com as diretrizes regulatórias vigentes, ou então, nos cenários alternativos, a gente mudou as diretrizes regulatórias. E os cenários de difusão. E o que a gente tem de dado de saída é trajetória de tarifa, indicadores de rentabilidade, se a gente quiser modelar tributação, impacto fiscal, a gente modela. Enfim, isso aqui talvez é o coração do projeto e, possivelmente, pode ser uma contribuição do projeto na consulta pública para modelar outros casos, dentro do conceito de aplicabilidade que o P&D deve ter. Feito isso, a gente encontrou aqui o impacto, no caso da Energisa Mato Grosso do Sul, no cenário de maior difusão. A gente teria um aumento da TUSD, que é a tarifa FIO, de quase 7% no ano de 2030. A gente verifica que é um crescimento que ele é exponencial, sobretudo nos momentos de revisão tarifária. É porque a gente parou a série em 2030. Se a gente extrapolasse, salvo engano, 2031 ou 2032, tem uma nova revisão tarifária da Energisa Mato Grosso do Sul, e esses 7% iriam para casa de 10%. Em termos de valor absoluto, trazendo a valor presente, seria um cost shift na ordem de 228 milhões, que representariam 34% da parcela B da Energisa Mato Grosso do Sul. Parcela B é aquela coisa da fatura toda de energia que, de fato, fica com a distribuidora, na ordem de 34%, tendo como parâmetro o ano de 2017. Em termos de rentabilidade, a gente, olhando ali primeiro, comparado ao WACC regulatório, a gente verifica que a Energisa Mato Grosso do Sul perderia 2 pontos percentuais de resultado financeiro. Quando a gente olha o fluxo de caixa da acabou. Alô. Quando a gente olha em termos de valor de mercado, seria uma perda de 8% do valor dela de mercado. Aí vamos olhar a experiência internacional, que eu acho que é muito relevante. De fato, os Estados Unidos, praticamente todos os estados têm política de net metering. Tem, sim. Mas também quase os estados, esse mapa é bastante ilustrativo, estão revendo as políticas de net metering. Você vê que o mapa, quem está em azul é quem está tendo ação, teve ação em 2017 para rever políticas de net metering. E quando a gente olha, a maioria dessas discussões é de estabelecimento de teto de capacidade, é de estabelecimento de tarifas fixas, é de piora dos termos de troca. E aqui também tem a questão de iniciativa na direção de comunidade solar. Tem. Mas aqui, a gente pega aqui, isso aqui está mapeado. Aqui. 34% é questão de estabelecimento de tarifa mínima ou questão de tarifa fixa. Então, a gente verifica que... Agora, esses dados são de 2017, mas quando a gente olha
a tendência, ao longo dos últimos 3 anos, claramente você percebe que é uma coisa que tarifa fixa, deterioração dos termos de troca, até porque a tecnologia vem reduzindo o custo, são as coisas predominantes. Sim, tem muito net metering nos Estados Unidos, mas lá está se discutindo, sim, o impacto do programa. A corte tipo é uma questão muito batida por eles o tempo todo, muito tempo, o tempo todo batida por eles. E quando a gente verifica, vamos pegar 2 casos típicos, Califórnia. A Califórnia, sim, tem toda essa preocupação de edifícios com consumo zero de energia, etc. E tal. Isso está totalmente presente na Califórnia. Agora, a gente, há 1 ano e meio atrás, o Job, do Grupo Laje, está aqui conosco, está aqui presente, esteve comigo dentro na CEPUC. Ficamos 2 horas e meia dentro da CEPUC. E a discussão o tempo todo, a preocupação do corte shift. Tem estimativas já da distribuidora de São Diego, que o corte shift hoje já representa $100 a mais por ano para consumidor que não tem fotovoltaico. A própria CEPUC tem estudos que indicam que um consumidor que tem fotovoltaico pagando apenas 54% do custo que ele impõe à rede, e isso é uma coisa que incomoda muito o regulador, não só da Califórnia, como de outros estados. A Califórnia fez uma opção de fazer uma mudança, agora o net metering deles, muito suave, e levar a discussão para 2020, 2021, de uma mudança de caráter mais estrutural, considerando o valor locacional dos recursos energéticos distribuídos, uma coisa mais ampla, mas está na agenda regulatória deles. Nevada fez, início de 2016, também ficamos muito tempo com o regulador lá discutindo essas coisas. O que Nevada fez? Eles tinham já uma tarifa binômia, mas a parte fixa era uma parte fixa muito curta, muito pequena para remunerar, por exemplo, serviço de medição, uma coisa muito discreta. Eles estabeleceram uma coisa que quem tivesse fotovoltaico, gradativamente a parte fixa ia aumentar e a parte volumétrica ia diminuir. E, ao mesmo tempo, o termo de troca ia se deteriorar. Uma coisa totalmente gradativa. Cometeram o erro de fazer retroativo. Fazer regulação retroativa é sempre uma coisa extremamente complexa. O que derivou disso? O retroativo morreu. Só que, além do retroativo morreu, por muita pressão política, se morreu tudo. E, enquanto economista da regulação, é muito difícil um economista conseguir criticar ou discordar do que foi desenhado em Nevada, que é um negócio muito bem feito. Mas é uma discussão que não é só técnica, é uma discussão que interesses políticos também estão presentes, e querer discutir o mundo também, ignorando a economia política, no mínimo, uma grande ingenuidade. As alternativas que nós simulamos. A gente, na verdade, simulou mais do que essas 4, mas aqui eu vou trazer as 4 principais. A primeira delas, que é a questão do net metering alternativo, que, na verdade, é meramente cobrar o fio do que você está consumindo. Isso aí é cobrar o fio do que você está consumindo e fazer o net, basicamente, na energia. Equiparação ao tratamento dado ao autoprodutor tradicional, uma indústria siderúrgica que tem uma hidrelétrica em outro ponto da rede. Nada além disso. Chegamos a modelar um caso mais avançado de cobrança nos 2 sentidos, até porque é questão de impacto de CMC. Podemos conversar no cafezinho, mas não tenho tempo de nos aprofundarmos nisso aqui. A segunda é a seguinte: muito quando a gente fala em recurso elétrico distribuído, a gente quer um dia chegar ao ponto que eles tenham condição de competir no mercado de serviço energético e de serviço ancilar, tal qual a geração centralizada. Então, você pegar, em vez de valorar ele pela tarifa de suprimento, você tentar valorar ele por outra coisa. E aqui a gente trabalhou com o PMix, isso é uma coisa que está muito em voga no Havaí, que é tentar pelo custo evitado da geração. Tarifa horária, que é uma coisa para tentar coincidir a geração com a ponta, e a tarifa fixa, que aqui a gente adotou, aqui é uma coisa discricionária, a gente poderia aqui meramente trabalhamos com TURD menos perdas, poderíamos trabalhar
sei lá, desde o fio B, tirando custo operacional, até uma coisa mais radical, o TUR de mais encargo da TE. Modelamos aqui com TUR de menos perda, admitindo que a perda é um benefício da GD. Aqui são os resultados do cost shift para o consumidor. De fato, a tarifa fixa é o que reduz o impacto de forma realmente de forma mais efetiva, tanto em termos de cost shift, quanto em perda de valor para a distribuidora. Só para encerrar, eu começo aqui a falar em 1 minuto agora para encerrar de vez, seguinte. A gente sabe que o grande desafio é compatibilizar, remunerar o fio de forma adequada sem matar a difusão dos recursos energéticos distribuídos. E qual é a grande questão? A gente está diante de um momento que precisa pensar a regulação de uma forma muito mais ampla. Desde a questão de como é que você incita as distribuidoras a fazerem investimentos em redes inteligentes para lidar com os impactos da difusão desses recursos energéticos distribuídos, até a questão da estrutura tarifária. A questão locacional é muito relevante. Tem estudo nos Estados Unidos que mostra que Nova York tem áreas da rede que a geração distribuída tem um valor sistêmico de $8 e tem outra de $80. Então, algum sinal locacional para essa geração, os recursos energéticos distribuídos serem difundidos de forma, de fato, a maximizar o valor por sistêmico, é fundamental. Em paralelo, a questão do sinal temporal. O Sawaia tocou aqui num ponto ontem que é muito relevante. Um dos principais benefícios da geração distribuída em nível do setor elétrico é postergar investimento. Mas essa postergação de investimento só vai ocorrer quando tiver coincidência entre a ponta e a geração. Quando a gente pega, a gente pega aqui, não só do Grupo Energisa, mas Enel, Light, Semig, Copel, Electro, quando a gente olha o caso australiano, na baixa tensão, essa coincidência não tende a não ocorrer. Nessas distribuidoras que eu citei, não ocorre. Como é que a gente vai adotar instrumentos regulatórios, sinalizações, para forçar que essa coincidência ocorra e a gente, de fato, esse benefício se verifique? Gente, era isso. Obrigado pela atenção de vocês.